Caiu a máscara. Ficou mais do que claro que tem gente aí fora que vive com uma missão de diminuir o Flamengo a qualquer custo. E não é teoria da conspiração, não é realidade pura. A cada vitória, a cada conquista, parece que uma galera da mídia se incomoda, procura pelo em ovo, tenta desmerecer. Mas dessa vez, a verdade veio à tona. O Chelsea, aquele mesmo que o Flamengo bateu no Super Mundial, foi campeão. E agora, cadê aquele papinho de o pior Chelsea da história? Sumiu, né? Pois é. Agora eu quero ver essa turma encarar os fatos. O Flamengo venceu um time que acabou de levantar um dos troféus mais importantes da temporada, atropelando o Paris Saint-Germain com uma autoridade de dar inveja. 3-0 só no primeiro tempo. Não tem mais desculpa. Foi um feito gigante do Mengão e precisa ser reconhecido como tal. Porque a gente sabe quando é com outro clube, a imprensa exalta, faz especial, homenageia. Mas quando é com o Flamengo, aí já começa a tentativa de diminuir, de desmerecer, de desviar o foco. Só que não dá mais. A máscara caiu e agora todo mundo tá vendo. Mas vamos seguir, porque tem muita coisa pra falar. E vou começar com um jogador que mexe com a torcida Michael. A informação quente é que ele já deu sinal verde para sair do Flamengo. Sim, o jogador autorizou seus empresários a buscarem uma proposta para levá-lo de volta ao futebol árabe. E não é especulação qualquer não. Já tem duas equipes de olho com o Al Ahly do Catar liderando a corrida. Inclusive, esse interesse vem desde antes do Super Mundial. O clube já estava de olho esperando a competição acabar para oficializar uma proposta. E tem também o Al-Wahda, ou Ala, como alguns têm falado, também na disputa. Os dois querem contar com o talento do Michael. E o Flamengo, bom ao que tudo indica, não deve fazer muita força para segurar o jogador. Isso porque Felipe Luiz e José Boto já estão no mercado em busca de um novo ala pela esquerda, justamente a posição onde o Michael atua. Tá na cara que o camisa 19 já foi colocado na vitrine e, diante da vontade dele de sair, o clube deve liberar mediante uma boa proposta. E não pra por aí, porque o mercado segue agitado. E outro nome que vem esquentando as notícias é Lucas Paquetá. O meia que está vinculado ao West Ham pode ser colocado à venda se for absolvido no caso de investigação que envolve seu nome. E o que isso tem a ver com o Flamengo? Tudo! O jogador já expressou sua vontade de voltar ao Brasil e, mais do que isso, de retornar ao Mengão. O clube acompanha de perto essa movimentação. Claro que a concorrência vai ser pesada, especialmente com clubes do mundo árabe também de olho, mas o desejo dele pode pesar bastante. Vai depender muito do desfecho do processo, mas o nome do Paquetá já circula nos corredores da Gávea e anima boa parte da torcida. Um reforço desse nível cairia como uma luva nesse elenco que busca retomar o protagonismo internacional com força total. Agora, falando de Campeonato Brasileiro, a briga está cada vez mais acirrada. O Flamengo venceu o São Paulo e segue firme na liderança da tabela com 27 pontos. Mas quem está colado ali na perseguição direta é o Cruzeiro. A equipe mineira não larga do pé do Mengão e também chegou aos mesmos 27 pontos depois de aplicar uma goleada de 4-1 no Grêmio no Mineirão. É ponto a ponto, jogo a jogo. O Red Bull Bragantino aparece logo atrás com 26 e o Bahia fecha o G4 com 24. A diferença é pequena e o detalhe importante é que o Flamengo ainda tem um jogo a menos. A tabela mostra o Palmeiras em quinto com 22 pontos, também com 2 jogos a menos. O Botafogo vem em sexto com 21 e o Fluminense com 20 aparece em sétimo, mas ainda com 2 partidas pendentes. Tá tudo embolado e qualquer vacilo pode custar caro. E já que falei do Cruzeiro tem mais ligação com o Flamengo rolando, nos bastidores, o clube mineiro está de olho em Matheus Gonçalves. E não é só uma sondagem, a negociação já está em fase avançada, chegando à 5ª etapa de análise de documentos. O técnico Léo Jardim já deixou claro que deseja contar com o jogador, mas como ainda não tem contrato assinado, o negócio pode não se concretizar. Mesmo assim, as conversas estão bem encaminhadas e é possível que nos próximos dias essa transferência seja confirmada. É mais uma movimentação que mostra como os bastidores do futebol brasileiro estão pegando fogo, com negociações rolando a todo vapor. E quem também está de cargo novo no Flamengo é o Alfredo Almeida, que agora assume a diretoria do futebol de base. E junto com ele chega o técnico Bruno Pivetti para comandar a equipe sub-20.
Os dois vão dar entrevista coletiva ainda hoje direto do Ninho do Urubu e a expectativa é que eles detalhem os planos para a formação dos novos talentos rubro-negros. A base sempre foi uma das grandes fortalezas do clube, revelando craques que depois brilham na Europa e na própria equipe profissional. Por isso, a chegada de novos nomes na gestão e na comissão técnica da base é sempre algo que gera expectativa entre os torcedores. É dali que pode sair o próximo Vinícius Júnior, o próximo Lucas Paquetá, ou até mesmo um novo Pedro, que aliás também virou notícia nesse início de semana. A expectativa é que Pedro volte a treinar normalmente ainda hoje. Mas para isso acontecer, tem uma condição clara colocada por Felipe Luiz e pela diretoria. O atacante precisa demonstrar humildade, reconhecer os problemas recentes e pedir desculpas ao elenco. A situação, que já vinha sendo acompanhada com atenção, pode ter um desfecho positivo se houver esse gesto de reconciliação. Tudo depende da postura do jogador. Se ele realmente quiser continuar no Flamengo, essa é a hora de mostrar maturidade. Caso contrário, a diretoria já deixou claro, se não houver esse acerto interno, a saída passa a ser uma alternativa real, desde que venha uma proposta à altura. O ambiente no vestiário precisa estar em paz, ainda mais com a maratona de jogos. E a briga pelas primeiras posições do campeonato. E só para reforçar o quanto o Flamengo está sendo perseguido não só dentro de campo, mas também fora dele, voltando ao caso do Chelsea, é impossível ignorar o comportamento da imprensa. Antes da final do Super Mundial, boa parte dos analistas esportivos tentava desqualificar o adversário. Diziam que era um time fraco, sem alma, sem brilho, que não merecia nem estar ali. Mas bastou o Chelsea passar pelo Fluminense com autoridade e agora conquistar o título diante do PSG que o discurso mudou completamente. De pior Chelsea da história, virou equipe organizada que evoluiu, que mereceu o título. Curioso, né? Quando o Flamengo venceu esse mesmo Chelsea, as manchetes foram tímidas. Muitas até colocaram o foco no suposto fracasso do time inglês, ignorando completamente o mérito rubro-negro. Isso mostra o quanto ainda existe uma resistência em aceitar o tamanho e a força do Flamengo no cenário internacional. Essa tentativa de apagar as conquistas rubro-negras não cola mais. A torcida tá atenta, o time segue vencendo e as máscaras vão caindo uma por uma. Flamengo não precisa de validação de ninguém. Os títulos estão aí, os jogos estão aí, os feitos estão aí. O que falta é o reconhecimento justo por parte de quem deveria ser imparcial, mas prefere agir como torcedor de arquibancada travestido de analista. Ainda bem que hoje em dia a informação circula rápido e a torcida não se deixa enganar tão facilmente. E esse sentimento de desconfiança não é de hoje. Toda vez que o Flamengo conquista algo grande, aparece alguém para dizer que o adversário era fraco, que o campeonato era menor, que o time estava em crise. E aí, quando outro clube vence as mesmas competições, aí sim vira epopeia, documentário. É festa em todos os programas esportivos. Chega disso. O torcedor rubro-negro não é bobo. E o que o Chelsea fez contra o PSG só reforça que o Flamengo realmente enfrentou e venceu um grande adversário. Não dá mais para aceitar essa narrativa distorcida. O torcedor tem memória, tem voz e não vai mais tolerar esse tipo de manipulação? E já que o assunto é manipulação, vale a pena ficar de olho nas movimentações dos bastidores. Todo esse falatório sobre Michael Paquetá Pedro e Matheus Gonçalves mostra que o Flamengo vive um momento decisivo. O elenco pode mudar, novas peças podem chegar e tudo isso vai impactar diretamente no desempenho do time. Por isso, cada detalhe importa. Cada informação nova precisa ser analisada com atenção. E o torcedor precisa estar bem informado, com os pés no chão, mas também com o orgulho de quem vê o seu clube sempre nas manchetes, mesmo quando tentam disfarçar ou desviar o foco. E se o torcedor do Flamengo achava que os bastidores estavam agitados, pode ter certeza de que as próximas semanas prometem ainda mais reviravoltas. O mercado está fervendo, as janelas de transferência se aproximam de um momento decisivo e o clube não quer ser mero espectador. Felipe Luiz, recém-alçado ao cargo de treinador, está cada vez mais envolvido na reformulação do elenco. Com o aval da diretoria e um bom relacionamento com os atletas, ele começa a dar sua cara ao time, tanto dentro quanto fora de campo. E esse movimento passa diretamente pela situação de jogadores como o Michael, que já não demonstra mais o mesmo brilho e motivação de quando chegou.
O interesse do futebol árabe só confirmou o que muitos já viam: o ciclo dele no Flamengo pode estar chegando ao fim. E, sinceramente, não é só uma questão técnica. A saída de Michael também abre espaço para mudanças táticas para novas opções de jogo. O Flamengo busca um elenco mais versátil, com peças que consigam atuar em diferentes sistemas e que se adaptem às ideias do novo comandante. Por isso, a procura por um novo ala pelo lado esquerdo não é apenas substituição direta, é parte de um plano maior de modernização e ajuste fino no elenco. E nesse contexto, a comissão técnica e o departamento de futebol trabalham juntos para acertar cada passo. E não dá para esquecer da situação do Pedro. O centroavante vive uma encruzilhada. Depois de uma temporada brilhante, cheia de gols e atuações decisivas, viu seu nome envolvido em polêmicas internas. A relação com a diretoria e com parte do elenco azedou, e a exigência de um pedido de desculpas público mostra que há um desconforto que vai além das 4 linhas. Felipe Luiz foi direto: se quiser voltar tem que mostrar humildade, e Pedro sabe que está diante de uma das decisões mais importantes da carreira. Ou resolve tudo agora e retoma o protagonismo no Flamengo, ou pode se ver forçado a buscar novos ares. O que, convenhamos, seria uma pena dado o potencial que ele ainda tem para render com a camisa rubro-negra. Mas enquanto essas questões internas fervem o time, precisa manter o foco dentro de campo. A briga pelo título brasileiro está acirrada como há muito tempo não se via. Com Cruzeiro e Bragantino colados na tabela, o Flamengo precisa de regularidade e maturidade para se manter no topo. Cada ponto conquistado vale ouro. Cada vitória consolida ainda mais a liderança. E esse cenário torna cada jogo uma verdadeira decisão. O técnico Felipe Luiz sabe disso e tem trabalhado forte para manter o grupo focado mesmo com todo o barulho externo. Aliás, essa habilidade do Felipe em lidar com o extracampo é algo que vem chamando atenção. Apesar da pouca experiência, como treinador, ele já mostra pulso firme e boa leitura dos bastidores. A forma como conduziu a questão do Pedro, como vem participando das decisões de mercado e como se posicionou em relação ao elenco, mostra que ele não está ali para ser um figurante. Ele quer moldar um Flamengo com a sua identidade competitivo, concentrado e, acima de tudo, unido. E falando em união, a base também entra nessa engrenagem. A chegada de Alfredo Almeida como novo diretor e Bruno Pivetti no comando do Sub-20 representa uma tentativa clara de reforçar os laços entre o profissional e as categorias de base. O Flamengo tem uma história riquíssima em revelar talentos, e isso precisa continuar sendo um pilar da gestão. Jogadores como Matheus Gonçalves, que já estão prontos para dar o salto, precisam de um ambiente estruturado com metodologia clara e um caminho definido até o time principal. O trabalho começa agora nas entrevistas, nos treinos, na reorganização do dia a dia, no ninho do urubu. E se tem uma coisa que ninguém pode negar, é que a torcida rubro-negra vive tudo isso com intensidade. Cada notícia, cada coletiva, cada movimentação vira assunto entre os torcedores. O Flamengo não é apenas um clube, é uma paixão que movimenta milhões, e por isso toda decisão precisa ser muito bem pensada. A cobrança vai ser sempre enorme, mas é essa mesma pressão que empurra o time para cima que cria esse ambiente de gigante. E esse tamanho incomoda. Incomoda quem prefere ver o Flamengo em crise. Incomoda quem torce contra só pelo prazer de ver o Império ruir. Mas não adianta! O clube segue firme, enfrentando tudo de frente, superando as dificuldades e mostrando que mesmo quando tentam desestabilizar a força do escudo, fala mais alto. E é por isso que aquela história do Chelsea incomodou tanto, porque expôs de forma clara o quanto existe um esforço para rebaixar as conquistas do Flamengo. Quando o Chelsea venceu o PSG com autoridade, aquele discurso preguiçoso de que era um time fraco caiu por terra. E aí o que sobrou? O reconhecimento do feito rubro-negro. Não! O que a gente viu foi um silêncio incômodo, uma tentativa de mudar a narrativa, como se nada tivesse acontecido. Mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. A verdade aparece. E o torcedor que acompanha, que está atento, percebe essas jogadas da imprensa? Percebe quem tenta manipular a percepção pública? Isso só reforça a conexão entre o time e a arquibancada.
Voltando ao campo, o próximo desafio do Flamengo é manter a consistência. Não adianta apenas vencer jogos grandes e tropeçar nos pequenos. O campeonato é longo e imprevisível. E com o calendário apertado, lesões, suspensões e desgaste vão pesar. Por isso a diretoria se mexe. O planejamento prevê reforços pontuais, saídas necessárias e um foco grande na preparação física e mental do elenco. Não é hora de festa. É hora de trabalho, de olhar para frente com seriedade e responsabilidade. E é nesse cenário que nomes como Lucas Paquetá ganham força, porque além do retorno técnico que ele pode proporcionar, ele representa algo ainda mais simbólico, a retomada de ídolos, a conexão com a identidade do clube. Um jogador formado na base com passagens marcantes, que pode voltar no auge da sua maturidade com bagagem internacional e ajudar a escrever novos capítulos vitoriosos. Claro que depende de muitos fatores: liberação do West Ham, valor da negociação, desejo do jogador, mas o movimento já começou. E quando começa com o Flamengo, a chance de se concretizar nunca é pequena. Enquanto isso, a torcida segue de olho em tudo. Quer saber se Matheus Gonçalves vai mesmo para o Cruzeiro, se Michael será vendido, se Pedro vai se reconciliar com o elenco? Quer entender como será o aproveitamento dos meninos da base, como Alfredo Almeida e Bruno Pivetti vão estruturar esse projeto? Quer acompanhar cada passo da reformulação tática proposta por Felipe Luiz? E quer, acima de tudo, ver o time jogando bem, ganhando, dando orgulho? Porque não tem mais espaço para narrativas falsas, para análises enviesadas, para comparações desonestas? O Flamengo construiu seu caminho com suor, com trabalho e com paixão. E vai continuar trilhando esse caminho com a força de sua torcida e a grandeza da sua história. E como se não bastasse toda essa movimentação, o cenário do futebol brasileiro também impõe seus desafios. Os adversários estão se reforçando, os jogos decisivos se aproximam e os bastidores do campeonato pegam fogo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o Flamengo precisa estar pronto para tudo. Não dá para relaxar. Cada jogo é uma final. Cada ponto pode fazer a diferença lá na frente. E o torcedor sabe disso. Está no sangue rubro-negro essa consciência de que não existe vitória fácil, que cada campeonato exige sacrifício, entrega e foco total. E esse espírito precisa estar presente em cada jogador, em cada treino, em cada conversa no vestiário. Se tem uma coisa que ficou clara nos últimos meses, é que o Flamengo não pode contar com a compreensão da imprensa. Vai ter que vencer e convencer por conta própria. Vai ter que fazer barulho dentro de campo para calar as bocas de quem torce contra. Vai ter que mostrar mais uma vez que é gigante não só pelo que já conquistou, mas pelo que continua construindo. A torcida acredita. O elenco está se ajustando. A diretoria está se movimentando. Agora é hora de transformar tudo isso em resultado, de transformar a pressão em motivação, de fazer de cada crítica uma razão a mais para buscar a vitória. Porque quando o Flamengo joga com garra, quando entra em campo com sangue nos olhos, com a energia da torcida pulsando em cada jogada, ninguém segura. E é isso que o torcedor quer ver, um time guerreiro com identidade, com vontade de ganhar tudo. E com os reforços certos, com a base fortalecida, com a casa em ordem, o céu é o limite. A temporada está em aberto, o Brasileirão está pegando fogo e o Flamengo está na briga com tudo o que tem, com tudo o que representa, com toda a sua imensa nação empurrando do início ao fim. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro. Rapaziada, o ambiente no Flamengo voltou a ferver nos bastidores desta vez, com o centroavante Pedro no centro da polêmica. Após a vitória sobre o São Paulo no último sábado, dia 12, o técnico Felipe Luiz surpreendeu ao abrir o jogo em coletiva de imprensa, expondo de maneira direta o comportamento do camisa 9 durante a semana. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável e beirou ao ridículo para mim. Ele tem seus problemas com a diretoria. Não é de agora que ele vem treinando mal, mas essa semana ele rompeu com o princípio da comissão. O que ele fez foi uma falta de respeito e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista. Disparou o treinador sem rodeios. A declaração pública acendeu o alerta na cúpula rubro-negra, que já vinha estudando alternativas para a posição
O diretor técnico José Boto concorda com a posição de Felipe Luiz e trabalha há semanas para encontrar um novo camisa 9. E o nome ideal já foi identificado: Richarlison. O atacante de 28 anos, atualmente no Tottenham da Inglaterra, agrada por seu estilo combativo e mobilidade, características que se encaixam no plano de jogo que o treinador busca implementar no Flamengo. Entretanto, trazer o Pombo de volta ao futebol brasileiro não será tarefa fácil. Além da forte concorrência de outros clubes como o Palmeiras, cuja presidente Leila Pereira estaria tratando pessoalmente da negociação, o alto custo da operação representa um enorme obstáculo. O Tottenham, pressionado pelas regras da UEFA, que exigem um número mínimo de atletas formados em suas categorias de base, precisa enxugar o elenco e considera negociar Richarlison. O problema está na pedida. Os ingleses querem cerca de 55 milhões de euros, valor que ultrapassa os 400 milhões de reais. Caso a negociação avance, esta seria a contratação mais cara da história do futebol sul-americano. Apesar do interesse, o Flamengo ainda não iniciou conversas formais com o staff do jogador e segue avaliando outras opções no mercado. A situação de Pedro, por sua vez, parece cada vez mais insustentável e a busca por um novo centroavante se tornou prioridade urgente no clube da Gávea. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá? Moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!